de hoje, nós temos aqui comigo Walter e Sônica Veit. Eles vieram da África do Sul. Então, muito bem-vindo, Sônica, Walter. Obrigado. E nós vamos estar falando com eles aqui a respeito da sua vida e como Deus os encontrou na vida ordinária, no corre-corre, e como Deus os escolheu e agora está trabalhando com eles. E fique ligado para você ouvir algumas das experiências que eles têm para compartilhar para nós hoje. Então, eu entendo que ambos, quando eu falava com vocês na África do Sul, vocês não estavam conversando em inglês um com o outro. Tá certo. Vocês estavam falando afrikaans, certo? E tem outros idiomas que se falam lá na África do Sul, né? Tem um que vai mais ou menos assim, certo? Se chama Nossa. Oh, ok. Esse aí é difícil para mim entender. Mas tem muitas línguas, não só essa. 22, eu acho. Temos muitos idiomas. 11 idiomas oficiais na África do Sul. Uau, uma cultura realmente muito rica. E estou certo que alguns dos que estão assistindo podem se identificar com essa cultura, essa riqueza. Porque, claro, Deus é amante de toda a beleza, as culturas. Mas também eu escutei o Walter falando em alemão. Portanto, eu concluo que você vem da Alemanha. Não, eu nasci na África do Sul. Ok. Eu até uso uma etiqueta onde está escrito Made in South Africa. Ok. Meu pai migrou da Alemanha para a África do Sul. Ele estava tentando manter o nariz sobre a água na época da grande inflação na Alemanha. Ok. Ele se encontrou com minha mãe na África do Sul, que também acabaram de emigrar da Alemanha. E foi assim que eu aprendi o alemão, em casa. Ok. Cresceu então num lar alemão, mas na África do Sul. Na África do Sul, isso. E eu entendo que você estava dizendo que seu pai e a sua mãe, embora tivessem uma raiz alemã, eles não tinham o mesmo passado religioso. Sim, meu pai era católico romano. Ok. E, de fato, antes de ele ir para a África do Sul, ele estava considerando seriamente ir para o seminário. Portanto, ele era um católico romano bem roxo. Oh, uau! E a sua mãe compartilhava uma fé diferente, certo? Ela era protestante, era uma luterana. E quando se casaram, decidiram que não fariam da religião um ponto de controvérsia. E, na verdade, ele foi o primeiro que participou de um casamento duplo. Oh, uau! A minha mãe era gêmea. Ok. E ela queria desesperadamente se casar no mesmo dia em que sua gêmea se casaria. Oh, uau! No mesmo dia. E todos eram luteranos. Portanto, minha mãe e meu pai fizeram uma cerimônia na catedral da cidade do Cabo. E logo depois foram para a igreja alemã luterana e fizeram um casamento duplo. E eu acho que ele se encrencou com a igreja com isso. Olha! Isso foi antes do Segundo Concílio do Vaticano, portanto, se você não pertencia à Igreja Católica, estava perdido. Portanto, isso foi um grande problema para ele. Ele sempre teve problemas depois disso. Mas eles devem ter encontrado alguma solução, porque, caso contrário, eles teriam um grande conflito lá na família. Eu não sei. Minha mãe era também bem consagrada na religião, mas ela concordou que eu poderia ser educado na religião católica. É difícil para mim entender isso hoje, mas foi isso que ela fez. Ok. Então você cresceu católico. Isso quer dizer que você então ia para escolas católicas? É isso Não, eu mesmo? fui para a escola alemã, na verdade. Há uma grande escola alemã na cidade do Cabo. E são luteranos, maiormente. Luteranos. Mas tinha uma aula de religião separada para as crianças católicas. Ok. E eu entendo que à medida em que você estava estudando, e a sua mãe então, quando você já estava um pouquinho mais de idade, começou a ter problemas de saúde. Sim, ela ficou muito doente quando eu tinha 8 anos de idade. Era câncer. Sério? Lhe davam 3 ou 4 meses para ela viver, mas ela o esticou para 4 anos. Portanto, sofrimentos tremendos. Então, ela realmente estava sofrendo muito, né? E eu presumo que cada vez que tem um problema sério de saúde na família, isso cria muita tensão dentro da família. E o que aconteceu com você? O que passava na sua mente? Bem, eu estava acostumado com o fato de minha mãe estar doente. Ok. O seu último ano, ela basicamente passou na cama. Ficou de cama todo ano.
Ela passou por muitas operações, e a tecnologia naquela época era tão boa, sabe? Quando usaram radiação, acabaram queimando ela, Oh, uau. ela ficou preta, e eles fizeram muitas operações nela, removeram uma grande parte do seu intestino, então ela acabou pegando também câncer do cólon, então teve problema aí também, câncer da mama, e também se espalhou para o cérebro, câncer neural, pegou câncer do cérebro, e depois finalmente ela morreu. Mas ela realmente sofreu. Então foi realmente uma doença devastadora. E eu entendo que, como criança, a gente traz essa experiência com a gente. E tinha algum conflito que estava acontecendo na escola, entendo eu, por causa desses problemas que estavam acontecendo com você em casa. Quando todo mundo ficou sabendo que minha mãe basicamente estava no seu leito de morte, e a freira católica romana, que me deu instruções religiosas, ela era, como é que eu posso dizer, bem zelosa por sua fé. E, claro, cria que qualquer pessoa que não era católica romana estaria perdida. E talvez por preocupação por minha mãe, ela quis que ela se batizasse e se tornasse católica romana. E ela tentava todos os argumentos que achava para nos convencer de tornar ela uma católica romana. Ok, embora a atitude dela fosse positiva em relação à sua mãe, isso você não aceitou muito bem, você não entendeu essa questão muito bem. Não, eu não entendia que ela tinha dito que minha mãe iria para o inferno. Uau. E se você é um garoto entre 8 e 12 anos de idade, isso é tudo que você tem, é a tua mãe. E sabe que a qualquer momento ela pode estar morta quando você chega em casa. E agora ainda por cima, alguém diz que ela vai para o inferno, isso te enlouquece. E uma vez essa freira me deu água de Lourdes e me disse que eu deveria aspergir isso sobre minha mãe e orar por ela. Mas eu não sabia como fazer isso. Então eu contrabandeei essa garrafinha lá para dentro do quarto dela e conversei com ela. E eu fingi que era um acidente, que se derrubou essa água sobre ela. Ok. E claro, nada aconteceu, ela não melhorou. E finalmente eu comecei a ressentir o fato de que Deus a poria no inferno, porque era uma dama muito bondosa. Então eu fiquei com raiva. E eu quero dizer, algumas pessoas que passam por conflitos semelhantes, eles se tornam até criminais, se tornam por causa dessa ira, dessa amargura. E então estava acontecendo todo esse conflito entre pessoas que até poderiam estar bem intencionadas. Eventualmente sua mãe encontra o descanso no Senhor. Ela não abandona a fé e ela então descansa no Senhor. Então, o que aconteceu com você depois disso? Bem, isso aconteceu quando eu tinha 12 anos de idade. E as coisas basicamente foram de mal a pior. Meu pai finalmente se casou de novo. E se tratava daquela lendária madrasta. Sério? Eu era aquela criança bem rebelde, Sim, sim, claro. que não gostava de ir para a escola, que odiava a escola. Agora, eu gostava de ciências. Mesmo quando criança, já antes de ter qualquer instrução nesta área, eu lia tudo que eu podia sobre astronomia, sobre ciência em geral. Eu não era uma criança normal, sabe, que lê histórias normais de criança. A minha prateleira estava cheia de material de ciência, astronomia, grandes, pesados livros que eu costumava pegar emprestado da biblioteca. Eu construía coisas, fazia experimentos biológicos. Acho que eu tinha 9 anos de idade quando construí meu primeiro telescópio. Oh, uau. Eu usei manuais de como construir um da biblioteca, réplicas, eu tentei construir um telescópio para ver as estrelas. Eu era estranho, era um garoto esquisito. Ok. Mas eu odiava o sistema da escola, professores, toda essa estrutura. Eu não conseguia me conformar com isso, de forma alguma. Então, quando meu pai se casou com a minha madrasta, ela não era mais bondosa comigo dentro de casa. E foi muito difícil, então, imagina. Então decidiram que eu deveria ir para o internato. Olha só, um trauma extra para você, imagina. Então eu saí de casa, fui para o internato, e aí foi ainda pior, porque o internato e a escola eram tudo a mesma coisa. E agora eu estava 24 horas baixo sua tutela. Então eu fugi da escola, fui para a montanha.
Fui viver na floresta. E os professores vinham me procurar. Eu escalava os pinheiros. Uau! Pegava pinhões e os jogava sobre os professores. Eu era um monstro, de fato. Oh, uau! O que aconteceu? O Senhor, obviamente, teve misericórdia. E como você saiu dessa? Então, finalmente, eles chegaram à conclusão de que isso aí não dava certo e que eu deveria abandonar a escola. E nessa época eu estava no 10º ano, ou indo para o 10º ano, estava no 9º ano. Altamente rebelde. Eu nem sei como é que eu consegui passar de ano e suportar essas escolas. Eu ia bem nas matérias biológicas, mas cada professor que era chato comigo, já era. Eu nem abria o seu livro. Eu não me importava com o que estavam ensinando, eu nem escutava eles. E eventualmente decidiram que eu deveria abandonar a escola. Mas nessa época eu era tão rebelde que tudo que eles falavam eu fazia o contrário. E eu tinha um tio que era um diretor de escola, e eu perguntei se eu podia vir para a escola dele. Ele não ficou muito feliz, mas ele conseguiu uma outra escola para mim. Na verdade, uma boa escola, na cidade do Cabo, então eu mudei de escola. E não demorou muito, e também ali eu arranjei problemas. Porque era uma escola bem conceituada, uma escola inglesa. E tinha um monte de judeus lá também. Oh, ok, justo. E eu era alemão. Oh, ok. Então isso não E nessa época ainda existia aquela animosidade anti-judeu e anti-alemã. E eu não buscava os problemas. Na verdade, eu nunca buscava os problemas primeiro. Mas quando problemas vinham em minha direção, eu tentava retribuí-los com juros, sabe? Eu não conhecia o conceito de oferecer a outra face. E havia uma turma de judeus que não parava de fazer bullying contra mim. Então eles me acusavam, passavam por mim e trombavam com o ombro em mim, me chamavam de garoto de Hitler. Esse camarada fez isso de novo contra mim e eu modifiquei. Eu mudei a sua aparência. Então eu pensei, pronto, já estou expulso dessa escola aqui também. E o que aconteceu foi uma história bem interessante. O diretor nos chamou à sua sala, os dois, e o nariz do pobre do coitado estava sangrando, o seu nariz estava quebrado, eu de fato modifiquei. E o diretor falou, isso aí não dá, você não pode agir dessa forma em nossa escola e tal, etc. Mas em seguida ele foi justo. Essa, na verdade, foi a primeira vez que eu vi um professor que foi justo. E ele quis saber qual que era o transfundo. E então descobriu qual era o transfundo. E no final ele teve mais simpatia por mim do que pelo outro. Ele chegou à conclusão que deveria, na verdade, punir o outro, mas como ele já foi castigado o suficiente, ele poderia sair da sala. Então esse diretor disse, ele fez assim. Ele chegou e disse, para satisfazer os que estavam do lado de fora da porta, você vai ter a chance de sua vida. Você não mais fará isso ou será expulso. Se coloque na posição. Ele foi lá, pegou sua vara e deu 6 varadas na sua cadeira. Ele fez isso e me disse, quando você sair da porta, faz de conta que você está se contorcendo de dor. Então eu saí dali segurando meu traseiro e eles nunca mais mexeram comigo. Olha, Portanto, algumas vezes ajuda a ser agressivo, apesar de não ser uma boa coisa. Isso restabeleceu o meu respeito pelo sistema escolar outra vez. então pelo menos você começou a respeitar agora a liderança. Aí foi nessa época que eu comecei a ir melhor na escola, porque eu tinha respeito por esse sistema. Então você prosseguiu com seus estudos acadêmicos, logo foi para a universidade. Eu fui servir o exército primeiro, como eu tinha que fazer. Eu fui para a universidade. O problema é que minha madrasta não queria que meu pai financiasse, pagasse os meus estudos. Pelo fato de ele ser um homem de bens, ele não era pobre.
Não consegui uma bolsa, então eu tive que começar a trabalhar. E assim eu trabalhei às noites, eu trabalhei nos finais de semana, trabalhei nas férias. E aos trancos e barrancos eu consegui me formar. Então, uma vida muito, muito ocupada. E durante aquele período, as suas visões a respeito de Deus, você tinha deixado de lado. Deus estava estacionado. Eu era um ateu. Sério? Um ateu convicto. Eu estudara ciência, biologia, fisiologia e me tornara um evolucionista. E a universidade que eu estudei foi a Universidade Africana, Stellenbosch. E eles provavelmente têm o currículo evolucionista mais bem fundamentado do Hemisfério Sul. E eles têm convênios com universidades como a de Tübingen, onde fazem intercâmbio de estudantes e conseguem estudantes de PhD de Tübingen. E, portanto, era na evolução que eu cria, e todo mundo que se opunha estava encrencado comigo. Oh, uau, ok. Então você chegou a esse nível. E então eu entendo que você tinha um companheiro de quarto. Isso, quando eu estava estudando ali, ele era um jovem de Natal, estava bem longe, quase 2.000 quilômetros dali. E volta e meia, quando tínhamos férias mais longas, e eu não queria ir para casa porque tinha muita briga lá em casa com a minha madrasta. Claro. Então, às vezes, eu ia com ele para casa dele. Ok. E a sua irmã, aqui está ela, era um pouco mais simpática do que ele. E, finalmente, eu me casei com ela para que eu tivesse um colega de quarto melhor. Oh, uau, ok, claro, claro. Então você começou a conhecer a família da Sônica, e Sônica então entra na história. Então você ouviu, e qual foi a sua primeira impressão? Ele era muito estranho. Olha só, ok. Ele vestia esses jeans bem duros, apertados. Ele vestia camisetas furadas e tinha seu cabelo até os seus ombros. Ele era assim, tipo rebelde. Mas ele, na verdade, sempre tirava sarro de alguém. Sempre contando uma piada. Ele era engraçado. Engraçado e ao mesmo tempo rebelde. Sim, engraçado e rebelde. É assim que você lida com crises. Você pode, por um lado, submergir no anonimato, ou você faz muitas palhaçadas, fica cínico. Ok, Sônica, então, pelo que eu estou entendendo, a sua família também não era muito normal. Não. Agora, meus pais eram muito acadêmicos. Minha mãe era professora de línguas. Meu pai trabalhava para jornais e agências publicitárias. Então, eles também não precisavam de Deus. Nós fomos criados totalmente ateus. Meu pai me dizia, você nunca deve ir para nenhuma igreja, porque eles vão te enganar e vão contar todo tipo de mentiras. Então, eu cresci com essa ideia que o mundo acadêmico te oferece tudo. Você não precisa de nada, de ninguém ou de Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu estava passando por... Nós tínhamos todos esses fenômenos estranhos em nossa tudo vida. isso estranho acontecendo? Né? Sim, mas era parte de nossa vida. Eu estava acostumada com isso. Você tem que primeiro explicar o porquê. Teu pai estava profundamente envolvido com Sim. o ocultismo. Sim, meu pai, quando ele era jovem, pediram que ele fosse contar histórias sobre ocultismo, sobre espíritos, essas coisas. E ele foi pensando que era uma grande piada, mas ele começou a perceber que havia algo mais do que ele sempre pensava. Cientificamente, do que você podia provar cientificamente. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Por que essas coisas aconteciam? E ele ia com seu cameraman e ele via sapatos andando sozinho, sem ter ninguém que os calçava ou coisas assim. Então ele começou a visitar sessões, eu acho que ele visitou centenas de sessões. E então... O seu pai não acreditava em nada, não era crente, e começou a mexer com essas coisas e disse, tem coisa aí. Tem coisas acontecendo que você não pode explicar, sobrenaturais. E ele começou a se apegar a isso.
Mas ele ainda era cético. Quando ele ia para sessões espíritas, ele raciocinava que tinha algum truque, alguém por trás dessa voz. Que não havia uma entidade realmente. Num dia ele estava procurando uns fios elétricos que estavam por baixo de... Microfones? Isso, microfones por baixo da mesa. Aí de repente ele recebeu um golpe. Uma grande pancada? Uma super pancada, e ele foi jogado para outro canto da sala. Oh, uau. E não havia ninguém ali. Pelo menos ninguém que você pudesse ver fisicamente. E ele começou a acreditar nisso. Que se tratava de espíritos desencarnados de pessoas mortas. Porque falavam através do médium. E quanto mais ele se envolvia, ele começou a explorar as religiões asiáticas, cientologia e outras coisas estranhas, nova era. E eu me lembro que nós gostávamos de sentar num hall e tinha uma cadeira vazia lá. Então, de repente, alguém começava a respirar nessa cadeira. Então, de fato, se escutava alguém respirando numa cadeira vazia. Sim. Você podia ouvir, você podia ver um vulto, mas você não conseguia ver ninguém ali. Olha só, eu estaria correndo. Sim, mas eu estava acostumada com isso, porque eles diziam que era o avô. Ele nos está visitando. Uau, olha. Já tá, oi avô. Olha, tá bom. Pô, então. Outra vez tinha um suporte onde a gente colocava as muletas do avô, mas ele já tinha morrido. Mas as muletas ainda estavam em casa. Ah, uma bengala? Isso, bengala. Eles começaram a fazer barulho, a se chocar um no outro. Aí minha mãe dizia, o avô quer ir caminhar. Então eu cresci com essa ideia de que ele fazia parte da nossa família, apesar dele estar morto. Mas, sim, ao mesmo tempo, eu sentia que havia algo... Todos meus amigos iam para a igreja. Meus amigos da escola iam à igreja aos domingos. Eu não entendia porque os meus pais nunca iam para a igreja. E eu tinha problema com meu irmão. Esse era o companheiro de quarto dele? Isso, era seu colega de quarto. Quando éramos ainda bem pequenos, ele era abusivo. Ele tinha a perna atrofiada com poliomielite. Ok, justo. Isso frustrava e ele me batia quando me encontrava. E eu odiava ir para casa, eu odiava estar com ele. E eu perambulava pelas ruas, eu raramente estava em casa. Meus pais trabalhavam fora, então ficávamos por conta e nas ruas. Então eu ia de uma igreja a outra. Sério? Então, na verdade, você estava E eu visitando ficava tentando igrejas? descobrir o que tinha lá dentro. Meu pai me dizia, não, vai lá, é perigoso. Ok, aí sim que você... Eu pensava que Deus estava lá dentro da igreja. Eu pensava assim. Sério? Você tinha esse sentimento de que Deus Sim, eu estava dentro da imaginava que igreja? Deus morava dentro de uma igreja. E se eu pudesse ver o que tinha dentro da igreja, eu iria ver a Deus. E eu queria ver Deus. Então eu ia de uma igreja a outra, mas estavam todas trancadas. E eu era realmente infeliz, porque eu tinha uma vida dura em casa. Sério? Realmente meu irmão era cruel comigo. E eu queria fugir, eu queria estar num lugar seguro. E eu ia de uma igreja a outra, mas elas estavam trancadas. E finalmente encontrei uma pequena igreja que estava aberta, que estava abandonada, não havia ninguém ali. Um lugar obscuro na floresta. E eu abri a porta, entrei, e havia tanto silêncio. E a partir desse dia, todos os dias eu ia lá e ficava cantando. Sério? Quantos anos você tinha nessa Eu época? tinha, digamos, 10 anos de idade. Ok, então uma garota de 10 anos agora entra sim. numa igreja meio escura, sozinha e cantando. Isso, e cantava. Eu não conhecia músicas cristãs, então eu cantava hinos natalinos. Olha, Cantava até que as lágrimas rolassem. Cantando e chorando. e você era solitária, Eu era imagino. solitária. E claro, você estava crescendo com seu irmão, ele era malvado, mas aí ele foi então para a universidade. Então ele traz esse rapaz aí com o cabelão grandão, Isso.
aparência E rebelde. no começo, eu tinha 15 anos de idade quando encontrei com ele. Ok. Ele não estava interessado de jeito nenhum em mim. Eu era uma Ok. criancinha, Como um o bebê. bebezinho da família. Mas então o que aconteceu foi... Ele tinha uma namorada e ele terminou com ela. Isso Então acontece. ele veio passar na nossa casa, aquelas férias compridas. E ele e meu irmão planejavam subir para Moçambique. Oh, uau. E também tinha espaço para mim, porque a namorada do meu irmão também estava indo. E eles disseram, então, por que ela não vem junto? E assim eu fui junto. E ali nós ficamos numa ilha romântica. E nós apreciamos, nós nadamos. Eles pescavam e nós vivíamos no meio da natureza, assim, tranquilos. E assim que nós começamos a namorar. Para conhecer um ao outro melhor. Isso. Foi trazido para essa família, mas você era um ateu. Tinham coisas espirituais, espiritismo acontecendo. E o que estava passando pela sua mente, Walter, enquanto tudo isso acontecia? Bem, você sabe que quando você está no mundo esotérico, você não crê em Deus, mas você aceita a dimensão espiritual. E é isso que estava acontecendo na família dela. Então, basicamente, eu tinha muitas discussões com o irmão dela, que obviamente também estava profundamente envolvido, também envolvido com cientologia. Então, eu tinha muitas discussões com o pai dela. Ele, nessa época, era muito famoso nesse movimento da nova era. Naquela época, isso era algo novo. E ele foi um dos primeiros a, na verdade, trazer isso para o país. Oh, uau. E ele começou a imprimir livros. Ele produziu livros sobre sessões e espaço interior, o poder que vem de dentro, misturado com filosofias orientais. E como cientista, você diz, de fato, tem muitas coisas que eu não consigo explicar. Você pode pegar qualquer coisa, por exemplo, magnetismo ou gravidade. Você pode medi-la. O magnetismo, você pode medi-lo, você pode medir a força. Você tem a teoria do porquê, de onde vem essa força, disso, daquilo, de campos elétricos, mas não há uma definição real de magnetismo. E apesar disso, você pode erguer um carro com ele. Ou mais, você pode erguer qualquer coisa com magnetismo. Há uma força tremenda e não há nada ali. Se nada está erguendo tudo. Portanto, como cientista, mexendo com o movimento moderno da física, você chega na física quântica. E a física quântica, eventualmente, tem alguma forma de divindade. Apesar de não se tratar de um Deus pessoal, há alguma coisa ali que te ajuda a lidar com todas essas forças. E as projeções de tua energia, que a energia não pode ser destruída quando você morre. Sabe? E eventualmente você se envolve com esse tipo de coisa. E faz sentido, você consegue ver isso acontecendo. Então tem que ter alguma coisa ali por trás. E você estava tentando colocar, fazer sentido disso com o seu entendimento científico do mundo? E assim comecei a ler tudo que eu podia sobre o mundo oculto também. Oh, uau! Meu sogro, na verdade, me deu algumas sessões de treinamento sobre como ter uma experiência fora do corpo. Olha! Você tem que, na verdade, entrar numa dieta especial. A maior parte deles são vegetarianos nesse estágio. E para mim, isso era impossível. Eu era carnívoro, por dentro e por fora. Mas eu gostava dessas experiências fora do corpo. E dava certo, o que, na verdade, é assustador demais para mim. Eu não aconselharia ninguém a... Não, de forma alguma. Não é o que a gente está promovendo, de forma alguma. Ok, e o seu relacionamento estava progredindo e você começou a ensinar na universidade. E quando exatamente vocês se casaram? Eu também, nessa época, estava estudando na Universidade de Stellenbosch. Ok, então, mesma universidade. A mesma que o Walter. universidade. E eu acho que foi no meu segundo ano, né, que nós decidimos nos casar. E era o ano de 1974. Ok, aí estão vocês, formando uma família feliz, tem filhos. Não. Antes disso. Ok, justo. Nós acabamos de nos casar e eu recebi uma proposta da Universidade de Inatel
mais na região onde os pais dela moravam. Bem longe da Universidade de Stellenbosch, onde Sônica E estava. ela chegou a interromper os seus estudos. E nós fomos a essa universidade, onde eu comecei a dar aulas, comecei minha carreira acadêmica. E nos mudamos para a sua casa ali. E o pai dela estava bem perto. Nós tínhamos essa ligação. E foi nessa época que tivemos a nossa primeira grande experiência ocultista. Oh, uau! O que aconteceu também foi que algumas pessoas com as quais estávamos envolvidas vieram, estavam ativas em Ouija boards e todo tipo de consultas. E as coisas começaram a ficar simplesmente loucas em nossa casa. E à noite tínhamos experiências que eu não quero que aconteça com ninguém. Experiências muito macabras. Nossos pratos começavam a voar pela casa. As pessoas que vinham nos visitar e de repente o copo de vinho delas pulavam pela mesa. E as pessoas perguntavam: o que está acontecendo aqui na tua casa? Que esquisito isso aqui. Olha ali o copo. Mas sempre no fundo de sua mente você tenta explicar isso de uma forma natural. Tipo, alguém derrubou. E você racionaliza que esse mundo não existe. Mas aí chega um ponto que você tem que admitir que existe um mundo aí fora que não consegue explicar. E começou a afetar a nossa relação pessoal. E nós tínhamos um cachorro, um grande Rottweiler. Ele chegava a ser parte de nossa família. E quando esses fenômenos começaram a acontecer em nossa casa, ele rosnava. Ele olhava para alguma coisa fixamente e rosnava. E não havia nada ali. Pelo menos nada que você podia ver, né? Não. E uma noite nós voltamos à casa dos pais. E nessa época já estávamos bem, contemos a flor da pele, porque tudo que você pode imaginar que podia dar errado, dava Então errado. você começou a ficar com medo, porque tinha algo lá na casa que realmente estava lutando contra vocês. Sim. Aham. E uma noite eu fui para a cama, levantei o cobertor da cama, e nós ainda tínhamos caixas que estavam seladas da nossa mudança, quando viemos da Sede do Cabo, que ainda não tinham sido abertas. E numa dessas caixas fechadas estava alguns brinquedos dela da infância, e um deles era um gatinho preto de pelúcia, que estava dentro de uma caixa lacrada. E quando eu levantei o cobertor, ali estava o gatinho preto. Estava do meu lado da cama, debaixo do cobertor. E E ele pirou. isso foi o pingo d'água no balde. Então, o cientista já era, né? Nós fomos lá, buscamos essa caixa e pensamos: isso só pode ser um ladrão. Alguém que veio e que abriu as caixas e roubou coisas e tal. E nós pegamos essas caixas e vimos, e estava selada, não havia nada. Como é que esse gatinho saiu dessa caixa e foi para minha cama? Isso me deixou pasmo. Então eu tomei decisão: não, nós temos que fazer um exorcismo aqui nessa casa. Chega de física quântica, né? Agora você tem que voltar às suas raízes Agora católicas. meu transfundo católico Sim. começa a funcionar. Então primeiro, você não quer ter nada a ver com a Igreja Católica, certo? Porque você a descartou. Portanto, o pai dela veio. Então, primeiro você queria que o pai dela fosse lá, né? Então, Antes da o igreja. pai dela veio para casa e fez o que eles costumam fazer. Alho nos E cantos da alhos, casa. e fez o sinal do pentagrama em todo lugar. E ordenou que a paz entrasse nessa casa. E ficou pior. Ficou pior. Nós perdemos tudo. Todos os nossos pratos se lançaram por todo lugar. Bateram o carro. Meu carro, eu fui estacionar ele na garagem. Dentro da garagem, eu desliguei o carro, tirei a chave e o carro, com toda força, avança e bate na parede. Havia um verdadeiro tormento. Espectadores, segura aí que o Senhor Jesus realmente teve uma completa vitória na vida deles. Aqui não é a história completa, ok? Não, isso é só o começo. Portanto, finalmente, o sogro não conseguindo resolver esse problema, então, quem que poderá fazê-lo? E se costuma dizer, uma vez católico, para sempre católico, eu fiz uso das minhas profundas raízes e me dirigi à Igreja Católica. Eu disse para o sacerdote: olha, eu estou com um problema na minha casa, será que você pode me ajudar?
eu nunca mais fora para a igreja Por anos, né? por anos? E ele disse, claro, eu vou aparecer aí. Então ele apareceu na nossa casa, trouxe a sua água benta, benzeu, leu do seu texto de exorcismo. Então ele disse, tchau, e foi embora. Agora, isso aí foi incrível, porque naquela noite estávamos deitados sobre a cama. E de repente, o cachorro, que estava deitado ao nosso lado, tinha sua cama ao lado da nossa cama, de repente o cachorro se levanta. E rosna, e rosna, e rosna. E você tem aquele arrepio que os cabelos começam a ficar de pé. Bem mal assombrado. Muito mal assombrado. E estávamos sozinhos em casa, só minha esposa e eu. E de repente, esses pesados passos descem o corredor. Sério? Rapaz, você pensa que vai morrer. Desce o corredor e a porta estava aberta. E os passos pararam na porta, junto à porta do quarto. Mas não vimos nada. Mas o cachorro ficou completamente pirado, rosnando, e ameaçando e... Você sabia que tinha alguma coisa, vimos mas ao mesmo tempo nada. Esse indivíduo, seja lá o que for, bate a porta. E com força. E tudo isso depois da experiência que você teve com o sacerdote que fez todo aquele ritual. E a partir dessa noite, não havia mais nada. Tinha sumido. A casa ficou limpa. Então é como se fosse uma advertência lá. Era como se o Espírito viesse e dissesse, ok, eu estou me despedindo. Me submeteram a uma exorção. Tchau. Eu pensei, uau, isso é impressionante. Mas eu não voltei para a igreja. Então ele te ajudou e só Era isso. só, nada mais. Então eu consegui uma boa posição na Universidade de Stellenbosch. Então você voltou. Então nós pensamos, isso é uma tremenda de uma chance. Vamos voltar. Ela pode terminar seus estudos. Foi aí que nós voltamos e foi aí que nossa primeira criança nasceu. Certo? É. Então a família agora estava começando, justo. Então você teve um segundo filho e um terceiro filho. Então 2 meninos e uma menina? Sim. Ok. Eu ainda estava mexendo com o ocultismo. As pessoas não me creem, mas é real. Mas claro, hoje eu sei que isso não é uma experiência real. Se trata de um implante mental, é como um implante hipnótico. Não é uma experiência real. Mas se você passa, por exemplo, por uma experiência fora do corpo, que é uma coisa bem perigosa para se fazer, porque envolve exercícios de respiração, e você pode acabar morrendo também nesse processo. Mas eu fazia isso. Então, quando a criancinha chorava no quarto ao lado, e você é muito preguiçoso para levantar, e você quer paz e silêncio, e tinha criança lá chorando, mas eu não queria levantar da cama. Então eu fazia isso. Eu saí do meu corpo, ia lá ver, e voltava para a cama, e falava para minha esposa, não, a criança está bem. Então ela perguntava, como é que você foi lá? E eu dizia, bem, eu caminhei através da parede, eu fui lá ver. E o que você viu? Bem, a criança está deitada assim, assado, com cobertor. E ele ia lá conferir, e realmente era assim de fato. Oh, uau. É, ok. Muito mal assombrado para mim. Mas é um implante hipnótico. Portanto, é algo demoníaco, para te manter motivado a ir em frente. Por exemplo, ele me ensinou a como ler auras. Portanto, eu estava bem envolvido com a filosofia da nova era. Eu podia ler uma aura, e quando alguém entrava no meu escritório, eu podia ignorar o que a pessoa dizia e só olhar para a sua aura. E concluir, bem, ele está bem-humorado, mal-humorado, eu posso falar com ele sobre isso, e era bem útil. Portanto, eu estava bem envolvido com esta bobagem Estava recebendo ocultista. todos esses supostos poderes extras. Você tem todos esses poderes extra. E a não ser isso, a vida era normal. Então você avançava na sua carreira acadêmica? Isso. Esse era o período em que o seu sogro, o seu pai, veio morar com Sim, vocês? ele de fato veio morar conosco. Ele estava divorciado. Ok. Os pais dela Então se ele divorciaram. era- Ele se mudou para a cidade do Cabo e começou a trabalhar ali. Então ele estava morando com você e você estava grávida. Eu estava muito doente. E pelos 9 meses, eu penso, eu tinha constantemente pneumonia. Eu tossia, eu tinha febre.
E me internaram e me medicaram. E eu saía e eu voltava e era medicada outra vez. E quando essa criança nasceu, ela tinha uma terrível marca de preocupação devido aos antibióticos e constantes tosses. Sua vida, você podia perceber isso, sua vida era uma miséria desde o ventre. Então você estava tendo esses grandes problemas de saúde durante a gravidez, e assim, quando ele nasceu, ele realmente aparentava ter sofrido bastante. Sofreram muito. E havia algo estranho sobre essa criança. Sim, ele era muito inseguro, esperneando e gritando, e nós não conseguíamos dar comida porque ele sempre estava gritando. E se você insistisse, ele te arranharia, te empurraria. E não havia um minuto de paz. Constantemente eu tinha que balançá-lo, minar e ficar balançando. Sério? Foi realmente uma luta pelos primeiros 1 ano e meio, né? Então, ainda ficou pior. Então tiveram uma grande luta por 1 ano e meio e depois piorou? Sim, então de repente piorou. E então uma noite era exatamente 2 horas da madruga, porque nós tínhamos um relógio digital no Criado Mundo. Eu acordava às 2 horas em ponto, banhado em suor. E eu tinha esse pesadelo de que eu estava sendo enforcado na minha goela, mas era muito realista. E me levantava, sentava na cama, e era exatamente 2 horas da manhã. Então, alguns segundos mais tarde, ele gritaria no quarto ao lado, como se estivesse sendo assassinado. E nós dois pais pularíamos a cama, o pegaríamos e ele entrava em convulsões. Oh, uau, então muito traumático. Muito traumático. É. Ele ficava com febres tão altas que ele tinha câimbras, então ele apagava. E era muito traumático. Nós íamos ver o médico falou, leve ele para o hospital correndo. Eu te encontro ali. Então, no meio da noite, você voando para a cidade para ir para o hospital, e eles literalmente tinham que lutar pela vida dele para então, manter ele ele vivo. estava realmente próximo da morte. Era muito sério. Então falavam, dei um banho frio nele para ver se diminui a temperatura, mas nada ajudava, nada. Então lá no hospital colocaram numa barraca refrigeradora. Tinha um tipo de barraca lá, onde dentro dela soprava um vento frio nele para ver se o refrescava, e colocavam o intravenoso e ele se recuperava. Então ele melhorava, depois ia para casa, ficava bom por um tempo. Então às 2 da manhã tinha o mesmo sonho, era repetitivo. Então, na mesma hora, 2 da manhã, Mesmo sonho, mesmo resultado. E uma vez ou outra, quando entrávamos no hospital, eles nos diziam, eu acho que agora você chegou muito tarde. Tá. Isso foi muito traumático. Mas ele se recuperou toda vez. Uau, e o que você estava pensando como cientista na sua mente? Porque essas coisas não são compatíveis. Não cai a ficha, certo? Exatamente. Portanto, sabe, se você passa isso por uma vez ou duas, você racionaliza e pensa que isso é acaso. E eu desenvolvi uma fobia contra essas 2 horas da manhã. Eu estava assustado. Tinha um pavor das 2 horas da manhã. E nós nos revezávamos, ficando lá de plantão no hospital, através da noite. E era bem puxado, porque eu tinha que lecionar na universidade. Às vezes eu fico lá a metade da noite e eu trabalhava lá. Eu levava a minha papelada lá para o hospital, me sentava ao lado da criança, até que chegasse a vez dela. E certa vez eu estava lá à noite, corrigindo algumas provas, trabalhos médicos. Ok, papéis. Eu estava corrigindo, sublinhando, e eu estava de olho no relógio, olhando às 2 horas, ficando apreensivo. De repente, às 2 horas, essa criança começa a gritar de uma forma incrível. 2 horas em ponto. E imediatamente entre convulsões sobre a sua cama. E eu corria em direção à enfermeira e o seguravam, e a enfermeira também chacoalhava tanto, tinha tanta força nos seus braços, e com essa enfermeira toda não conseguiam achar a veia, de tanto que já tinham enfiado ali a agulha.
Portanto, tinha que enfiar a agulha na cabeça. E não tinha mais espaço no braço, estava tudo azul, então tiveram que colocar na cabeça. Cabeça, é isso. Segurada por fitas, claro. Mas ele se mexia tanto nos meus braços e eu tentando acalmá-lo, que esse negócio se rompeu. Agora, não é nada que sangra como uma ferida na cabeça. Portanto, esse sangue jorrava por todo lugar e a criança estava nesse estado. E eu não aguentei. Eu pensei, pronto. E você chutou o balde. Eu, chutei o balde. Eles pegaram a criança, acalmaram ela, colocaram a agulha outra vez, acharam uma outra veia, fecharam aquela outra ferida. Então eu estava lá sentado. A minha esposa viria às 6 horas da manhã me aliviar. Ok, justo. Porque tinha que fazer palestras. E quando ela compareceu às 6 horas da manhã, eu estava pensando com meus botões. E me lembrei que aquele sacerdote católico tinha resolvido o problema. Na outra casa. Na outra residência. Agora, isso já fazia anos. Vários anos. 5 anos? Acho que mais. Acho que mais que 5 anos. É, muito mais. E eu disse comigo mesmo, eu vou lá para a igreja católica. Porque isso é o culto, isso não tem nada que ver com causas naturais. Por causa desse negócio das 2 horas da manhã. Portanto, lá vou eu para a igreja católica. Eu cheguei lá bem cedo de manhã. Eu fui liberado às 6, portanto, lá por umas 6:30 eu já estava lá. E o sacerdote católico já estava acordado. Já estava sentado no seu escritório. E eu entrei lá caminhando. E ele aliás, era um alemão. Eu nunca fui àquela igreja, mas ele estava meio arredio. Eu não sabia direito como lhe abordar, mas eu disse para ele, sabe, eu tenho um problema na minha casa e será que você pode ajudar? Eu me pergunto se você poderia vir nos ajudar, que já ajudou antes. Eu sou católico, na verdade. Eu sei, eu não sou muito praticante, eu deveria melhorar, mas eu estou com um problema aqui. Então ele me perguntou, como é que são as coisas na tua casa? São manifestações estranhas? Como é que é? Eu falei, sim. E ele disse, não. Essa aí não é a minha área. Ele se recusou, imediatamente. Ele falou, eu não mexo com isso, mas me dá aí teu número. Me dá o teu nome. Eu vou entrar em contato com um especialista e vou te procurar depois. Então, alguém especialista dentro da igreja católica, então resolveria o seu problema. Então eu fui para casa e tomei banho, sei lá. Eu estava meio chateado, porque da última vez ele simplesmente veio e deu certo. E que negócio é esse agora? Por que ele não pode fazer isso? Mas, seja lá como for, era acho que na mesma tarde. Foi no mesmo dia. No mesmo dia. Eu tranquei meu escritório, voltei da universidade, hora do jantar. Então eu fui para casa jantar. Então eu estava me assentando quando o telefone tocou. E é um homem dizendo que ele é o exorcista-chefe da igreja católica, da catedral. E que por acaso ele estava no mosteiro ali perto. E me perguntava se eu queria ir lá para conhecê-lo. Ok, justo. Uau, isso é bem cortês. Ok, obrigado, eu vou estar lá. E lá fui eu descobri onde é que era. Agora, caminhando para dentro desse lugar, eu estava sozinho. A minha esposa não estava comigo, porque afinal de contas eu era o católico. Então ali estava esse homem. Era um senhor mais idoso, nos seus 70, eu assumo. Então ele me disse, sente-se. Ele me disse, eu escutei que o diabo está te atormentando na sua casa. Eu disse, sim, tá certo. Pensei comigo mesmo que ele ia me perguntar o que está acontecendo. Não. Fazer perguntas a você sobre o problema. Ele me diz, o diabo está tentando matar o teu filho mais novo. Assim, de forma direta. Dessa forma. Sem mesmo saber que você tinha um filho. Não? E eu também não tinha dito isso àquele sacerdote, porque era bem cedo de manhã e não falei nada sobre esses detalhes, o que acontecia de fato. Só mencionei que havia um problema e ele disse que voltaria a entrar em contato comigo. O seu nome, o seu número e só isso. Só isso. E agora esses homens estão dizendo que você tem um filho e ele é o problema, e eles estão tentando matá-lo. É. Eu disse, uau, como é que você sabe? E ele me disse, eu já sei disso por um bom tempo. Sério? Ele te disse isso? Eu disse, com licença, eu acho que isso não é possível. Ele deu uma risadinha e disse, sim, isso é possível. Oh, uau. Eu sei que o diabo está tentando matar o teu filho mais novo.
e que você precisa de um exorcismo muito especial na tua casa. Um exorcismo normal não vai funcionar, ele disse. Eu tenho que rezar uma missa de exorcismo na tua casa. Esta é a única coisa que vai resolver o teu problema. Então eu disse, uau, ok. Qualquer coisa que for preciso, estou disposto a fazer qualquer coisa. Ele disse, bem, eu preciso de uma permissão do bispo para fazer isso. Porque você não pode rezar uma missa numa casa qualquer assim, desse jeito. Você tem que ter permissão. E eu perguntei, ok, quanto tempo vai durar isso? Ele falou, eu já tenho essa permissão. Mostrou aqui um papel. Ele me mostrou uma folha assinada pelo bispo. Já estava assinada. Já assinada? Já estava assinada. Que ele podia fazer um exorcismo na minha casa, com uma missa. Uau, isso me deixou boquiaberto. Era o fim da posição da minha parte. Eu disse, ok, mas tem problema. Eu não tenho sido um bom católico. Eu sou basicamente um ateu, isso e aquilo. Ele disse, isso não tem problema não. Agora você está aqui. E a tua esposa? Bem, ela também é uma ateia. Ela é da igreja protestante alemã. O que a gente pode fazer? Ele falou, bem, isso vai mudar. Oh, uau. Ele estava bem calmo. Positivo, tranquilo sobre toda a questão. Então marcamos um encontro, ele foi lá para nossa casa, e qual foi a tua impressão dele? Ele tinha um porte muito digno, muito calmo e um tipo de pessoa muito gentil. E eu fiquei muito impressionada com o jeito que, apesar que ele não quis saber nada sobre nós, mas estava focalizado no que estava fazendo. Nem mesmo deu atenção ao bebê, eu acho que o neném nem estava lá. Se focou só no que ele tinha que fazer. Uma aparência de alguém digno, uma pessoa gentil. Então ele pediu água. Ele trouxemos um pouco de água numa jarra. Ele pegou um pouquinho de sal. Então ele fez um sinal da cruz com o sal. Disse o que tinha que dizer. Pegou esta salobra. Então ele se dirigiu a cada janela da casa e a cada porta. Pegou um pouquinho dessa água e fez uma cruz com esta água nas portas, sobre as janelas. E quando a água evapora, ficam esses cristais de sal. Cristais brilhando? Vagamente você podia reconhecer, porque não era uma solução muito concentrada. Então ele ia de quarto em quarto, fazendo o que ele tinha que fazer. Então quando ele chegou no quarto da criança, rapaz, pareceu que o inferno se abriu. Uma certa entidade o agarrou e começou a arrastar pelo quarto. Então você estava vendo ele sendo chacoalhado para tudo que é Eu pensei lado. que ele ia morrer. Olha. Sim, eu pensei que ele ia morrer. Eu corri para lá tentando ajudá-lo, mas ele nem sequer estava alterado. Não? A criança estava sendo jogada para lá e para cá e ele simplesmente falando as coisas. Calma. Então ele foi para o próximo quarto, ele foi para o nosso quarto. Então uma coisa agarrou a criança de novo. Oh, uau. Então, no quarto do bebê e depois no seu quarto, começou a sacudi-lo. Certo. Então ele terminou e disse, ok, nós temos que rezar essa missa no quarto da criança, porque é ali que a situação estava pior. Então ele pediu uma mesa e a trouxemos, ele começou a colocar suas coisas ali. Então ele pegou um anel, que segundo ele continha uma relíquia, porque você tem que ter uma relíquia quando faz uma missa. Ok, justo. E ele também deixa o anel lá. E ao ele se preparar a rezar a missa, nós tínhamos 2 cachorros, um Rottweiler e um gato, e de repente, no fundo do corredor, você ouve esse tch. Os animais vieram voando, vieram correndo, literalmente, e vieram e se sentaram numa meia-lua. Sério? Vieram e cercaram, como na Arca de Noé. Foi estranho. E ficaram observando. Todos lá sentados. Cachorro, gato, minha esposa e eu. O outro cachorro ali assentados. E ele rezou a missa. Então ele pegou amuletos de Lourdes. Ele falou, pendurem estes sobre cada cama da criança. E ele ainda disse, não são falsificados, são autênticos. Então ele pegou a sua própria cruz, o que é admirável. Porque era a sua própria cruz. Ele falou, pendure esta cruz sobre esta cama da criança. Então ele deu um grande presente para o bebê. Sim. E ele colocou lá essa cruz. E você fala a tua parte. Eu me senti tão impressionada, culpada,
que ele fez isso por nós, mas que nós não estávamos correspondendo. Nessa época eu mexia com cerâmica, e eu tinha um grande vaso bonito, o melhor que eu tinha feito. Então eu corri e lhe dei esse vaso, nós oferecemos dinheiro, mas ele não aceitava. Tá bom, ele disse, eu aceito esse vaso e eu vou colocá-lo no mosteiro, ou melhor, no convento, onde as freiras nunca veem o mundo. Oh, uau, esse convento onde há uma reclusão, esses monges. Sim, ele colocaria e daria para eles. E ele ficou bem feliz com isso. Então, lá foi ele. Agora você tem que saber que cada noite em que nós colocávamos a criança lá, ela gritava, esgoelava. Então você tinha essas ocorrências periódicas e dia após dia vocês sabiam que tinha algo errado. E ela sentaria por horas ali, balançando e tentando fazer a criança dormir, tentar fazer ela deitar sobre o seu lado, na posição fetal. Naquela noite, a colocamos na cama e ele se deitou sobre as suas costas. Ele nunca tinha feito isso em toda a sua vida. Estendeu seu braço e deu uma risadinha e era uma outra criança. Olha, Daquela noite em diante, era uma criança totalmente diferente. então você esperava por esse momento das 2 horas Era e uma paz nada. completa. Problema resolvido. Já era a segunda vez. Isso, na verdade, é muito interessante e eu quero saber mais. E eu te convido a ficar ligado para o próximo episódio, onde Jesus os guia a uma verdade mais profunda. Agora, eu tive que alugar um carro, Ok. porque todos os nossos recursos, todo o dinheiro agora tinha ido para a fazenda. Eu não tinha muito dinheiro para ficar brincando com coisas assim, como ir lá e comprar um carro. Sim. Por isso, eu aluguei realmente um velho carro caindo aos pedaços. Eu resolvia tudo com ele. Então, esse carro começou a ter problemas, a bateria tinha defeitos, eu sempre tinha que dar partida aos trancos e tudo estava dando errado. Então, nós viajamos à cidade para trocar a bateria lá na autoelétrica. E ela realmente já estava também saturada com seus próprios problemas e Sim, claro. tudo dava errado. E ela realmente começou a ter sérias dúvidas. Você pode contar essa história? Tudo dava errado. E eu pensava, ai, no que nos fomos meter? Nossos filhos estavam numa condição deplorável, porque eles tiveram que mudar do seu ambiente familiar a uma fazenda. Talvez eram adolescentes. O mais velho tinha... Não, ainda não. Tinha os seus 12 anos. Ok. Eu tinha todas essas dúvidas. Eu estava solitária. Sentia que ninguém realmente se importava. Estávamos por conta própria. Não tínhamos conforto da igreja porque estávamos bem longe dela. Sim, claro. Enquanto estava pensando nessas coisas, aí chegamos na autoelétrica. Um homem saiu do escritório com uma roupa branca, tipo de um macacão. Ele e o Walter conversaram e, enquanto isso, chegou um outro homem até a mim. E ele tinha uma roupa azul, um macacão azul. Ele tinha um rosto redondo e um sorriso bem marcante. Ele disse, o teu marido tem uma arma tão poderosa no teu carro? E eu disse, não, nós não portamos armas. E ele disse, não, deixa eu te mostrar. E ele apontou a Bíblia. É que tinha uma Bíblia lá no carro. Aí eu falei, essa arma. Então nós começamos a conversar um pouco. Então ele me perguntou, aonde você adora? E eu era como ele, não queria mostrar para todo mundo que nós éramos adventistas do 7º dia. Eu disse, lá em cima da colina. O colégio adventista estava lá sobre a colina. Ok. Eu disse, lá sobre a colina. Não, mas aonde você adora? Me diga, que igreja é essa? E eu falei, a Universidade de Heidelberg. Pensando que talvez ele não soubesse que a Universidade de Heidelberg é uma universidade adventista. Aí ele disse, não, mas que denominação é essa? Oh, uau, então ele estava pressionando. Então eu disse, tá bom, a igreja adventista.
Aí ele deu um passo para trás. E eu me lembro como se fosse ontem. Ele estendeu o dedo desse jeito. Os adventistas têm a verdade, afinal de contas. Assim, desse jeito. Desse jeito. Então ele deu uma volta e eu não lhe dissera nada sobre o adventismo ou algo assim. Ele se virou, aí ficou de pé ao lado do Walter, onde eles estavam trabalhando lá no carro. Aí eu fiquei lá pensando no que ele tinha falado, mas eu não fiquei reparando nele depois. Então o Walter entrou no carro e nós saímos. Eles vieram a mim e me disseram, os adventistas têm a verdade, afinal de contas. E ele perguntou, que homem? O homem com macacão azul. Ele falou, eu só vi um homem de macacão branco. Eu falei, não, tinha um homem de macacão branco e um homem de macacão azul. Ele disse, não tinha nenhum homem assim lá. Ele disse, bem, se tinha um homem assim lá, ele tinha que ser adventista. A gente volta e pergunta para ele. Então você deu meia volta e voltou? Assim, nós demos meia volta e voltamos e perguntamos para o homem de macacão branco, onde está aquele senhor de macacão azul? E ele falou, não tem homem assim aqui. Uau. Eu sou a única pessoa aqui hoje. Uau. E nós imediatamente sabíamos que o Senhor nos enviara uma confirmação, que não estamos errados e que esse não é o caminho errado. Estamos no caminho certo. E desde esse dia eu nunca mais duvidei. Nunca mais. Essa é a força que eu tenho tido. O Senhor nos dizendo que esta é a verdade. A despeito dessas dificuldades que você estava enfrentando, sua vida estava praticamente quebrando. E o Senhor foi misericordioso, né? Viu que você estava estudando sinceramente e queria te levar a esse relacionamento forte com Ele. É que eu acho que nós tínhamos essa noção de você ora porque você tem mais anos de relação com Deus do que nós temos. E agora, de repente, nos encontrávamos isolados e todos esses relacionamentos se foram, porque esse nosso parceiro acabou voltando para a Europa. Uau. E outro carinha que tinha se juntado a nós também pulou fora. E nós acabamos ficando com todo o pepino. E vocês tinham que cuidar então da fazenda, dívidas, Grande dívida. hipoteca, tudo por conta própria. Certo. E era a época das sanções contra o nosso país. Portanto, os juros foram de 6% a 36%. Uau. Não havia forma de cobrir isso. As entradas não cobriam. Os pássaros vieram e acabaram com a nossa colheita. Nitidamente vocês estavam indo então de mal a pior. E cada vez piorava, né? Parece que o dinheiro que vocês tinham iam se acabando. E o trabalho, tudo que vocês tinham, recurso, eram boas fontes de renda. Eu não criei em Jó, portanto eu tive que passar por uma experiência de Jó. Uau, o Senhor então, gentilmente, mas com firmeza, estava tirando toda a sua dependência aqui dessa terra, para que vocês dependessem dele. E finalmente não sobrou nada. Você quer me dizer que vocês chegaram a um ponto que vocês não tinham nada mais? Nada. Não, nada. Não sobrou nada. A fazenda, por causa das sanções e por causa dos juros, desvalorizou completamente. Ok. E o que nós tínhamos comprado com muito dinheiro, naquela época nós pagamos 250 mil rand. Ok. Hoje seria o equivalente a milhões de dólares. É muito dinheiro. Sim. E nós não conseguimos vendê-lo por 50. Uau, uma desvalorização incrível. Uma desvalorização massiva. E nós tivemos que recorrer ao leilão. A maior oferta era de 50. Oh, uau. Isso é ridículo, porque só o empréstimo já é uma grande dívida. Você estava bem endividado, atolado, enrascado. Então nos colocamos de joelhos e nós oramos pela primeira vez, realmente de todo o coração a Deus, como família. Quando você disse que não tinha nada, você basicamente disse que chegou ao fim da linha. Comida era a última coisa que você tinha? Nada. Nem tínhamos comida direito. Olha. Não tinha nada. E a conta bancária, o banco estava nos sancionando também. Uau, uma falência pessoal, então, chegando ao fundo do poço. E aí você, então, juntou sua E família. agora oramos. Escrevemos uma carta para Deus. Você ainda tem essa carta? Eu ainda tenho essa carta em algum lugar. Nós sentamos juntos e escrevemos uma carta para Deus. Aí escrevemos, Senhor, o Senhor deu todas essas promessas. Aí escrevemos quais eram as promessas. Fizemos a lista nessa carta. Uau. E o Senhor nos levou para tão longe. Agora o Senhor nos vai deixar morrer aqui sem nada? Uau. Será que a tua verdade vai se anular aqui conosco?
Nós assinamos a carta, nós dois assinamos a carta. Nós a colocamos sobre o carpete no chão e ajoelhamos. E no próximo dia, ele recebeu uma ligação da universidade. Uau. Um dia depois. É outra universidade agora. Alguém ligou para vocês de uma universidade? Eles queriam um substituto Oh, uau. de alguém que tinha abandonado Ok. o seu posto por motivos pessoais. E o interessante que ele me disse era que a questão tinha que passar por comissões e que poderia levar alguns meses. Eu então desliguei e falei, ok, muito bom, temos um possível emprego, mas é para daqui a alguns meses. Mas nós vamos estar mortos nessa época, porque não temos nada mais. Olha. E uma hora depois ele me ligou de novo e disse, olha, a coisa mais estranha aconteceu. Eu estive no escritório do reitor, mas o reitor estava viajando a Leimar. Então concluíram que não podem esperar até que ele volte. Então vamos pular essas comissões e ele simplesmente assinou o documento. Uau. Então ele disse, isso era uma sexta-feira, ele disse, você pode começar segunda-feira. Sério? É. Então eu voltei, a carreira universitária recomeçou. E para resumir uma longa história, eu tive que recomeçar bem lá embaixo. Mas em questão de 3 anos, eu estava liderando já de novo o departamento. Então, nesse momento, você pôde abertamente partilhar das suas ideias? Eu disse para ele, eu disse claramente, eu não leciono evolução, eu não creio na evolução. E essa universidade me disse, nós somente queremos um fisiólogo com experiência. Precisamos de alguém como você. Você não vai precisar de lecionar a evolução. É isso que me disseram. O Senhor encontrou um lugar para você que você pudesse crescer. Então, uma vez mais, você estava na fazenda, perdeu tudo e agora você tem que voltar para um ambiente urbano. Você não tem dinheiro, você tem que encontrar um apartamento, as crianças têm que voltar para a escola, você tem que ter gasolina para o carro. O que aconteceu? Nós tínhamos nada. Não tínhamos um centavo para comprar roupa para as crianças ou para a escola. Não tínhamos nada. Fomos para a escola e felizmente eles tinham algumas roupas de segunda mão à venda. Podíamos escolher algumas coisas para as nossas crianças. Uau. E deixaram a gente pagar só no final do mês. Portanto, tínhamos um pouco de tempo e eles foram bondosos. Só que não tínhamos comida. Um dia estacionamos o nosso carro em algum lugar assim na cidade. Fomos lá gastar os nossos últimos centavos para comprar alguma coisa. É mesmo? E voltamos ao carro e a gente deixava uma fresta da janela aberta. Por causa do calor, fazia muito calor lá. E quando nós entramos, as crianças disseram, tem um envelope aqui no chão. O apanhamos e vimos que tinha dinheiro lá dentro. Olha. E não conseguíamos acreditar, porque ninguém sabia que a gente não tinha dinheiro. E uma semana mais tarde, a mesma coisa aconteceu. Nós encontramos dinheiro no nosso carro. Nós não sabemos até hoje quem o colocou lá, se era uma pessoa ou não, mas era justo o suficiente para aquele Então, o mês. Senhor estava realmente levando vocês a uma situação de total dependência? Absolutamente. Confiança absoluta, dia a dia. Você podia, então, experimentar a realidade dessas promessas? De que a Bíblia é melhor do que um banco? Sim. O banco, claro, o nosso salário entrava, mas eles pegavam Hipoteca? empréstimos, juros, desaparecia e nunca realmente tínhamos o suficiente. E me lembro, um dia nós estávamos lá sentados e não havia comida, nada. Uau. Então nós nos sentamos ao redor da mesa e nós oramos. Eu me lembro bem do olhar das crianças. Me olhavam assim e eu disse, Senhor, eu te agradeço pela comida que estamos prestes a receber. Uau. E eu acabei de terminar a oração quando o telefone tocou. O telefone tocou e uma irmã da igreja falou. E ela disse, você já foi dar uma olhada na porta da frente? E eu falei, não, Porque a nós gente... entrávamos pela garagem. Então eu fui lá ver na porta. Desliguei o telefone, fui lá para a porta e eu vi um enorme cesto de frutas, vegetais, pães e tudo que você pode imaginar. Uau. E isso fortaleceu a fé das crianças, Uau. porque eles acabaram de ouvir a oração. O pai tinha orado, obrigado por aquilo que estamos para receber. Então isso foi uma experiência muito boa. Agora, para as crianças deve ter sido muito difícil. Com certeza. Quer dizer, vocês saíram da universidade onde vocês estavam, Sim. foram para a fazenda e perderam tudo. É. E agora você volta para outra universidade com nada, vivendo uma vida de pobreza, onde antes você tinha uma vida de fartura.
Como é que eles lidaram com isso? Eles lutaram, eu tenho que dizer, eles lutaram. E nessa época o Walter estava fazendo pesquisa sobre nutrição na universidade. Ok. E ele começou a ver que é o mais nutritivo. E ela tinha asma. É mesmo? Isso, eu tinha asma. Cortamos todos os produtos lácteos. Uau. E em questão de 6 meses eu não precisava mais de inalador. É mesmo? Uau. Percebemos que esse estilo de vida é muito bom, é saudável. Então começamos a viver desta forma. E nós estávamos bem avançados. Não avançados, não é esta palavra. Mas o resto da igreja não estava estudando desta forma. Ok. Então nós éramos os únicos em toda a igreja que estávamos nesse estágio. Ok. Vivendo desta forma. Então, nossas crianças levavam sua comidinha na lancheira e, obviamente, as outras crianças tiravam sarro delas. Olha. E, às vezes, as outras crianças pegavam o que tinha dentro da lancheira da minha filha e eles pegavam essas coisas e ficavam brincando. E ela tinha 8 anos de idade e nós começamos a perceber que ela estava ficando anoréxica. Oh, uau. Sabe, foi tão difícil o jeito que a tratavam. E ela realmente sofreu nesse ano. Eu acho que ela estava no 8º ano. O diabo não conseguiu vencê-los e agora está tentando por meio dos seus filhos. Sim, ele atacava os filhos. E eles lutaram com isso. E finalmente ali também nós não conseguimos dar conta financeiramente, então nós os colocamos numa escola pública. Ok. O estranho era que a escola pública tinha uma sociedade vegetariana. Oh, uau. Se antes nós éramos os esquisitos, os ridicularizados, agora éramos os heróis. Uau, você é vegetariano! Bem-vindo! Por favor, junte-se à nossa sociedade vegetariana. E eles até o anunciaram publicamente. Nós temos novos membros aqui. Nos Vegetariano. tratavam como reis. Então, realmente, Estavam muito felizes. foi notável. Então ficaram felizes. Mas nesse momento tivemos um outro incidente. Ele começou a fazer campanhas evangelísticas. Ah, então agora o senhor estava começando um ministério com vocês. Havia um homem, um evangelista bem velhinho. E eles já nos visitaram uma vez na fazenda lá. Ok. E quando nós voltamos à cidade, ele nos engajou na sua campanha evangelística. Então te convidou. Ele me convidou. E eu comecei a dar palestras sobre o debate Criação e Evolução. E o senhor me possibilitou eu tirar férias por 6 semanas da universidade. E eu viajei a Loma Linda, ao Instituto de Geociência. Ah, então um Instituto de Ciência da Conferência Geral. Eu viajei por toda a América do Norte em busca de explicações alternativas de criação versus evolução, se juntando ao meu próprio conhecimento já ao qual eu podia recorrer. Então eu comecei a desenvolver uma série evangelística. Era isso que eu fazia. E também falava sobre a minha transição do catolicismo para a teologia baseada na Bíblia. E assim ele dava palestras e eu dava palestras. Uau. E nós fizemos experiências simplesmente incríveis. Experiências deveras inacreditáveis. E se você alguma vez chegar a dizer, Senhor, se você existe, por favor, mostre-se a mim, é melhor que você esteja preparado antes que você faça uma oração como essa. Porque você pode ser esmagado por uma tonelada de tijolos. Peraí, isso é muito interessante, porque de um lado sua vida estava uma luta. A luta com os filhos, luta financeiramente e também profissionalmente. No entanto, o Senhor permitiu que vocês ministrassem a outros, compartilhando suas experiências, ensinando-os e ao mesmo tempo não removendo todos os seus problemas. Ainda assim, aquela questão da dependência, ensinando vocês. Nós tivemos uma campanha, uma série evangelística, e a igreja ali era bem pequena. E tudo que você possa imaginar deu errado nessa campanha. Oh, uau. Mas nós tínhamos um bom grupo de pessoas assistindo às palestras. Ok. E nós, na verdade, nos revezávamos. Ele fazia algumas palestras e eu dava algumas palestras. E algumas sobre diferentes assuntos. E uma pessoa se tornou adventista no grupo dele, Uau. mas a sua esposa rejeitou isso e se tornou muito amarga. E ela, nesse inteirinho, assistiu às minhas palestras, que eram necessárias sobre saúde. Ok.
Então, numa noite, esse homem que tinha parado de vir porque a sua esposa tinha ficado tão amarga, ele percebeu que ela agora vinha às minhas palestras e ela o trouxe de volta. E ele ficou bravo agora. E uma noite ela teve um sonho e ela sonhou com 10 mandamentos que baixavam em frente dela e uma voz dizendo, guarde os mandamentos. E assim ela tornou-se uma adventista, ele se juntou à igreja. Uau. E havia outro jovem que também assistia. E era um jovem bem energético. E um certo dia ele ligou para esse pastor velhinho. Mas em vez de conseguir falar com ele, uma mulher atendeu o telefone. Que gritava como um demônio. E dizia, você quer falar com ele? Eu consegui, eu acabei com ele. Ele está agora no chão, eu acabei com ele. E dava risadas como uma bruxa e desligou o telefone. E esse jovem ficou tão assustado. E ele ligou para mim e me disse que está errado naquela casa, eu não sei o que está acontecendo lá. Ele contou a história e eu disse, eu não sei. Eu posso ligar para ele e descobrir. Então eu liguei para esse evangelista, amigo meu. E a mesma mulher atendeu o telefone. E ela gritava no telefone. A minha esposa estava bem longe, na cozinha, e podia ouvir. E falava, agora eu peguei, o destruí. Ele está no chão, eu acabei com ele. E eu fiquei gelado, eu desliguei o telefone. O que é isso? E eu liguei outra vez. Então a sua esposa atendeu. E perguntei, o que está acontecendo na tua casa? Quem é essa mulher? E ela falou, não sei nada de uma mulher, mas eu percebi que tem um problema, sim. Ele está tão desencorajado, ele está lá sentado no chão, desanimado. Então nós nos apressamos, pegamos o carro e oramos com ele. E ele estava desencorajado, porque tudo recaía sobre ele. Lhe advertiram que tinha que parar com essa campanha. E havia uma grande pressão. Grande pressão. Grande pressão. E uma luta intensa espiritualmente. E eu percebi que nós realmente não estamos lutando contra carne nem sangue. Uau. E essa não é somente a minha experiência, porque aqui está um rapaz estranho que não tem nada a ver com o assunto, que me liga e diz isso, e é o que aconteceu, isso que o telefone, o que aconteceu com ele, e eu liguei e tinha exatamente a mesma coisa. Portanto, essa de fato é uma guerra real, é uma guerra espiritual real. Uau. E durante esta conferência, toda noite, meu carro pifava, entre as duas cidades, no meio do nada. E eu ficava parado no meio do nada à noite. As luzes apagavam, o motor parava. E são em situações assim que você realmente aprende a confiança, certo? Eu dizia, ok, Senhor, estou aqui isolado, por favor me ajude. Você faz essa oração e as luzes voltam. E percebi que isso não é brincadeira. Essa é uma real batalha entre o bem e o mal. Uau. E depois... Então tivemos a campanha na cidade do Cabo quando eu estive tão doente. E essa é outra história. Essa é uma história totalmente diferente. Você pode contar essa história. Ele estava pregando na cidade do Cabo. Acho que foi a primeira vez que ele fez a campanha evangelística por conta própria, sem aquele senhor idoso. E eu tinha problemas de saúde e prescreveram uma pequena operação. Supostamente seria algo bem simples. E deu complicações e comecei a ter uma hemorragia interna. E eu perdi tanto sangue que tiveram que transportar sangue via aérea de outro hospital. Eu estive em coma por um período de tempo. Eu estava tão mal que eu não conseguia me locomover por 6 semanas. Eu fiquei de cama. Agora ele tinha que ir a essas conferências à noite, ficar voltando. Então ele concluiu, eu vou parar com essas palestras. Porque o médico me disse que a minha esposa não vai sobreviver a isso. Sim, claro. Eu disse, não, você tem que ir. Tem que continuar. E durante esta campanha, não sei se você já ouviu falar de Brian Newman. Sim, sim.
Ele nessa época era um roqueiro. E ele veio com a sua namorada naquela época. Oh, uau. Eles compareceram às palestras. Ele era um pouco cético nessa época, mas participou de todas as palestras. E finalmente eles foram batizados. Uau. Ele demonstrou ser um grande evangelista também. E por isso eu concluo que Satanás também tentou desanimá-lo de finalizar as conferências. Então ela voltou para casa. Ela estava tão fraca e tão doente que ela ficou de cama por 6 semanas. E nós não tínhamos dinheiro, portanto eu não podia contratar alguém para ajudar-nos. E assim, eu cozinhava para ela e a servia na sua cama. Eu ajudava a levá-la ao banheiro, ajudava com tudo que ela precisava. Eu preparava comida, então eu ia dar aulas na universidade. E se eu tinha uma folguinha, eu voltava para ajudá-la. Mas ela estava sozinha e estava bem fraca. Uau, uma luta intensa. Dificuldades muito grandes. E agora você pode contar a outra parte? Nessa época eu fiquei bem desencorajado, porque eu era uma pessoa bem forte. E agora, de repente, de cama, tão fraca e tão dependente. Eu estava lendo minha Bíblia e eu acho que eu nem conseguia ler muito. E no próximo instante eu ouço nós temos um grande pastor alemão. Nós tínhamos um gato, eu acho que 2 gatos nessa época. Eles tentavam pegar uns esquilos. Tínhamos um grande carvalho no nosso quintal. Geralmente eles corriam atrás deles e os caçavam. Mas nesse dia eu escutei alguns passos em direção ao meu quarto. Eu olhei e eis ali um esquilo. Passou pelo cachorro que estava deitado no piso, passou pelos gatos, veio em minha direção, entrou no quarto e pulou para cima da minha cama. Olha. E eu não conseguia acreditar. Foi a primeira vez que eu vi algo assim. Porque esquilos são selvagens. Claro, claro. Subiu na cama e ficou lá no prato que eu tinha acabado de comer alguma coisa. E veio direto ao prato e eu lhe dei alguma coisinha de comer. Então eu estava comendo de um lado da cama e o esquilo do outro lado. Oh, uau. Depois o esquilo foi lá e deitou ao sol no quarto. Dormiu lá por alguns minutos e depois saiu. E isso aconteceu todo dia por 6 semanas. Sério? Quando eu estava de cama. Uau. Isso a encorajou? Isso me encorajou, porque Deus mandou um consolo por um animal. E no último dia eu já estava conseguindo me levantar. Pela primeira vez que eu fui ao jardim, depois das 6 semanas, esse esquilo desceu da árvore, subiu pelo meu joelho, veio para o meu ombro, desceu e subiu na árvore de novo. Esta foi a última vez que nós vimos o esquilo. Então ele veio para se despedir. Então, na realidade, o Senhor usou a própria natureza para te trazer conforto para essas grandes lutas que vocês estavam passando. Ok. Enquanto vocês faziam isso, vocês estavam realizando uma campanha e, ao mesmo tempo, aprendendo, certo? Vocês estavam aprendendo sobre nutrição. E o que aconteceu com a questão da nutrição? Vocês estavam lendo algo em Ellen White? Espírito de profecia? E o que aconteceu com esses? Bem, sabe, eu era uma pessoa bem cética. E agora, de repente, uma dieta vegetariana, e você lê na Bíblia que Deus nos criou para sermos vegetarianos, em Gênesis, e que na nova terra nós também seremos vegetarianos. Sim. Eu queria dizer sobre todos esses animais carnívoros e de onde é que vem isso. E com certeza a carne não faz tão mal assim. Eu comecei a ler o Espírito de Profecia. E o que me levou a ler o Espírito de Profecia também foi interessante, porque eu não tinha interesse pelo Espírito de Profecia. Ok. Por que eu precisaria disso? É a Bíblia que eu preciso e nada mais. Sim. E um dia, um colega meu me ligou. Do nada, e ele me disse, você se juntou à Igreja Adventista Sétimo Dia? Eu disse, sim. E ele respondeu, eles têm esta cleptomaníaca, e ele usou palavrões. Ok. Esta mulher, Ellen G. White. Ok. E estava tão bravo. Eu pensei, que animosidade.
E pensei, bem, se alguém está tão bravo com isso e me liga do nada, tem que ter alguma coisa aí. E eu comecei a ler. E o primeiro livro que eu li foi O Desejado, de Todas as Nações. O livro sobre a vida de Jesus Cristo. E agora, certamente esse livro te leva mais perto da Bíblia. Não é um substituto à Bíblia. E você estava sendo mais e mais atraído à leitura da Bíblia, à medida que lia esse livro, Desejado. E eu era um carnívoro tão grande, eu comecei a ler outras coisas que ela dissera, e nós começamos a mudar o nosso estilo de vida, e a sua asma melhorou, e todas essas coisas. Então me interessei muito pelo lado nutricional. Caiu a ficha, nutrição tem a ver com saúde. Tem que ter muito que ver com a saúde, sabe? Talvez a minha mãe não teria que ter morrido tão cedo. Uau, é isso que você começou a pensar? É, eu comecei a pensar, de onde que ela pegou câncer? Será que pode ter sido uma doença de estilo de vida? E, é claro, já fazia anos. Então você estava na linha de frente sobre esses assuntos? É, e eu comecei a conduzir pesquisa nesse ramo. Ok. E essa pesquisa se tornou tão proeminente que a universidade e a comunidade científica começou a reconhecer essa pesquisa científica. Então, a Sociedade Real de Londres sabe que a Inglaterra dá 5 subvenções a pessoas fora do território da Grã-Bretanha. Uau. 5 subvenções. A África do Sul. Uma subvenção era para química, outra para física, para matemática, e havia uma subvenção para a área de biologia. Ok. E de todos os cientistas em toda a África do Sul, nós conseguimos esta Oh, subvenção. louvado seja Deus. Portanto, o Senhor me deu uma grande bênção financeira para ser injetada na pesquisa. Uau. E da noite para o dia, meus estudantes desabrocharam. E eu tinha todos esses pós-graduandos e estávamos em alta pesquisa. E tínhamos todos esses projetos. E eu pegara a Ellen G. White em algum momento e eu analisei cada citação que é profunda, mas qual é a evidência para isso? Não misture isso com aquilo, ou a carne causa isso, a carne causa aquilo. E você precisa de pelo menos 3 tipos de grãos para uma dieta equilibrada, e isso e aquilo. E todas essas citações, para assim dizer, estranhas em Ellen G. White. E o efeito de coisas como café ou cafeína, todo esse tipo de coisa. Agora, eu tinha tantos pós-graduandos e tínhamos muitos projetos. Portanto, vamos provar, para ver se de fato é assim. E minha maior ênfase de pesquisa era o tipo de proteína que se consome. Há uma diferença entre proteína animal e proteína vegetal? Agora, o consenso geral é que a proteína é uma combinação de aminoácidos, portanto não faz diferença de que forma você consegue esses aminoácidos. E por aí vai. Mas eu desenvolvi a teoria derivada do Espírito de Profecia, que deve haver uma diferença entre aminoácidos de proteínas vegetais e os aminoácidos animais. E tínhamos essa subvenção da Sociedade Real. Nenhuma outra entidade queria patrocinar uma coisa como essa. E nós começamos esses projetos, e os resultados eram simplesmente admiráveis. Uau. E começamos a ter tanta visibilidade, nossos estudantes começaram a receber bolsas, e um de meus pós-doutorandos se tornou um pós-doutorando da Harvard. Ou seja, a Harvard pega pouquíssimas pessoas de fora dos Estados Unidos. Você realmente tem que ter um bom projeto de pesquisa para poder entrar lá. E começaram a ir para lá e a receber condecorações na televisão. E toda essa pesquisa indicava que havia uma massiva diferença entre a combinação de proteína vegetal e proteína animal. E mesmo em carnívoros, grande melhora em seu perfil sanguíneo. Uau. Então, realmente, o que a Bíblia dizia estava se provando verdade. E os estudantes estavam pasmos, porque eles esperavam os resultados opostos. Sim, claro. E toda vez, e eu até dizia com antecedência para eles, esse grupo vai receber esta dieta é aquela dieta, e eu presumo que esse será o melhor, esse aqui vai ser o segundo melhor, e aquele lá vai ser o pior. Uau. E eles diziam, porque era tão contrário à sua expectativa, ao seu estilo de vida. E toda vez o resultado era justo esse. Toda vez. E chegaram até a perguntar, você é um profeta? Eles não sabiam de fato por que você pensava dessa forma. Então, realmente, isso fortaleceu a minha fé no Espírito de Profecia. E então você estava aprendendo todas essas coisas e agora você estava já ensinando na sua campanha evangelística, considerando sua experiência do catolicismo para ocultismo, e então encontrando a Bíblia e depois a Igreja Adventista do Sétimo Dia.
entendendo como as profecias funcionam historicamente, e o estilo de vida muda. E agora você está pregando tudo isso às pessoas. Você começou a ter oposição. Você certamente começa a ter muita oposição, e até mais de dentro do que de fora. Ok. Isso era muito estranho para mim, porque de fora eu recebia todas essas subvenções e prêmios da sociedade real e dinheiro, como você não vai acreditar. E todas essas coisas. E de dentro, de repente, você não pode ir para lá, não vai para cá. Isso agora está indo para o extremo. Deveríamos ter um estilo de vida ovo-lacto vegetariano. E então pensei, ok, eu tenho que descobrir se a dieta ovo-lacto vegetariana talvez seria melhor que a dieta estrita vegetariana. E começamos a conduzir pesquisa nisso. E foi aí que meus estudantes conseguiram ser transferidos para Harvard, porque nós mostramos que o impacto dos laticínios era intensamente negativo comparado com a dieta baseada em vegetais. Em todo caso, essa é outra história. Então eu tive essas férias e pela primeira vez eu fui convidado a palestrar, a Leimar, a fazer evangelismo ali. E eu pude fazer isso no meu tempo de férias, de ir a Leimar. E minha primeira grande conferência evangelística foi no Canadá. Ok. E lá estou eu, pela primeira vez, em outro país, por conta própria. E o Senhor me deu uma experiência incrível. Ok. Porque eu estava pregando nestas conferências e era um salão gigante. Era o Centro de Convenções Massey e tinha um bonito número bíblico de assentos, 1.260 assentos. Oh, uau. E o que cuidava ainda nos advertiu, olha, se esse salão estiver cheio, então ninguém mais pode entrar por causa de certos regulamentos que tinha a ver com fogo. E toda noite esse salão estava lotado, exceto um assento. E esse assento estava bem lá na frente. Lá em frente tinha 3 seções, 3 blocos de assentos. E lá na frente, no primeiro bloco, do lado esquerdo, no primeiro bloco. E eu estava lá palestrando em frente. E as pessoas diziam, a gente nunca vai encher esse salão, é impossível. Mas o salão estava cheio, todas as noites. E eu fazia essas palestras e... Quando eu comecei as palestras sobre o anticristo e todos esses assuntos, de repente começou a haver uma grande oposição. É mesmo? E as pessoas começaram a ficar agressivas, muito agressivas. Uau. E eu nunca experimentara esse tipo de agressão, exceto no campo da evolução, da ciência, mas agora quando se trata de religião é totalmente outra coisa. As pessoas ficam bem emocionais. Então eu tinha palestras duplas, com um pequeno intervalo no meio. E sempre quando eu terminava a primeira parte, esse pessoal da oposição vinha lá para frente e me impediam de descer da plataforma, basicamente. Eu não podia ir a nenhum lugar. Sério? Uau. E eles ficaram mais e mais agressivos, eles queriam fisicamente me expulsar dali. Mas eu tinha que continuar, porque era isso que estava fazendo e foi muito estressante. Claro. E o que aconteceu foi que cada noite, quando eu estava mais ou menos na metade da primeira parte, um pequeno rapaz que tinha síndrome de Down entrava pelo corredor lateral, entrava e sentava naquele único assento vazio. Olha. Agora, é bem estranho, porque havia 1.260 assentos, o salão estava cheio, mas aquele assento estava desocupado. Qualquer pessoa podia ir lá e se sentar lá. Sim, claro. Mas sempre estava desocupado. Então, ele vinha e se assentava lá todas as noites. E ele se assentava lá e eu comecei a ficar acostumado com ele. E ele tinha síndrome de Down, a sua língua caía para fora. E às vezes ele murmurava, mas não um volume tal que me incomodava. E quando no intervalo eles começaram a querer usar violência, essa gente começou a me envolver muito agressiva. E esse rapazinho se levantava, estendia os seus pequenos e troncudos braços e me escoltava e me acompanhava pela multidão. Ele vem e fica ao meu lado, de pé, me abraça, inclina a sua cabeça sobre meu ombro, fica bem aqui. E ele ficava lá, com a sua linguinha para fora, desse jeito. E ele falava, lá, lá, lá. Agora, você pode ser agressivo do jeito que você quiser. É impossível bater em alguém com uma pessoinha com síndrome de Down pendurada nela. Simplesmente não é possível. E eu criei um forte laço com esse rapazinho com síndrome de Down, sabe?
Eu me lembro que uma vez ele não veio e eu já estava preocupado. Pensava porque... que iam te linchar. que me iriam dar uma surra. Então eu estou nessa palestra e, na verdade, eu estico a palestra porque esta criança, esse rapaz de síndrome de Down está lá. Então fico aliviado porque lá vem ele, descendo o corredor e se assenta nesse único assento. Ele se torna meu pequeno anjo de guarda. Eu realmente gostava dele. Agora, é muito caro conduzir uma conferência num lugar como esse. E depois de passar pelas principais palestras, passou a igreja. Ok. Mas a igreja estava do outro lado de Vancouver. Ok, uma cidade no Canadá. Essa é uma grande cidade. E eu sempre me perguntava, de onde é que vem esse rapazinho com síndrome de Down? Será que ele pertence a esse meio ambiente? Será que ele é um mascote desse salão? Será que ele é vizinho e eles toleram que ele entre? Ou seja lá o que for, não sei. E claro, quando nós nos mudamos para o outro lado da cidade, ele tinha sumido. Então ele não voltou mais? E eu sentia falta do meu pequeno rapaz de síndrome de Down. E nós fizemos toda essa conferência até a última palestra. E eu penso que era um sábado. Ok. E eu terminei todas as palestras. E eu penso que eu fiz 6 palestras naquele sábado. Começando bem cedo, às 9 da manhã. Os sábados juntos, almoço, palestras da tarde. Nesta época não existia computador ou algo parecido. Então ainda usávamos slides físicos. Ok. Então todas as minhas palestras estavam naqueles cartuchos de slides, mas esses são muito volumosos para se viajar com eles. Portanto, tirar os slides e colocá-los nesses pequenos estojinhos. E todo mundo está na audiência e estou terminando minha última palestra. E nessa palestra, a porta dos fundos se abre e eu olho lá para o fundo e o rapazinho de síndrome de Down aparece e entra. Eu pensei, isso é impossível. Como é que ele conseguiu chegar aqui do outro lado da cidade? Não há nenhum adulto com ele, não há nenhum pai com ele. Ou seja, como é que se chega a esse ponto? Isso é muito estranho. E pasmem, o mesmo assento, aproximadamente no mesmo lugar que o outro, está desocupado. Ele entra ligeiramente e se assenta nesse lugar. Uau. Então estou terminando essa palestra e agora estou realmente intrigado por causa desse rapaz. Então eu terminei essa primeira parte, todo mundo está saindo lá para o hall de entrada, para os comes e bebes, e eu pego esses cartuchos e começo a colocar os slides nos seus estojos. Estou sozinho na igreja, lá em frente, junto ao púlpito, empacotando essas coisas, porque eu tenho 6 cartuchos que tenho que esvaziar, porque eu estaria viajando no dia seguinte, portanto, já queria me adiantar. E ele e eu estamos dentro dessa igreja. E eu estou lá empacotando e ele se levanta, ele vem caminhando em direção ao púlpito, sobe a plataforma, chega até o púlpito, ele estende seus braços e inclina sua cabeça sobre meu ombro. Uau. Me abraça e coloca sua cabeça aqui. Eu estou lá selecionando os slides e ele meio cantarolando. E você não pode ter uma real conversação com uma pessoa assim. Então eu estou lá trabalhando, tirando, selecionando e eu pensando comigo mesmo. Eu não penso que isso é mera coincidência. Uau. E eu penso, como é que ele chega aqui, sozinho, por conta própria? Eu até me pergunto se trata de um ser humano. Uau. Então eu me viro, eu tento me afastar um pouco dele. Eu afasto um pouco e ele está lá de pé. Eu olhei nos olhos dele e disse, muito obrigado por me ajudar todas as noites. Você realmente foi uma bênção para mim. Mas eu tenho uma pergunta para você. É possível que você seja um anjo? Agora, eu me sinto muito estranho fazendo uma pergunta dessas. Sim, claro. E ele dá um passo para trás e ele faz assim. Ele desce a plataforma, sai e ninguém mais viu ele desde aquele dia. Uau. Isso agora já faz anos. Portanto, essa foi uma experiência incrível. E desde então, essa foi a minha primeira série de conferências públicas internacionais. Desde então eu tive muitas experiências. Nós realmente precisávamos de rapazes com síndrome de Down. Proteção, você quer dizer? Ou seja, na Eslovênia, eles correram em direção ao púlpito Uau. e eles realmente estavam agressivos, queriam até nos matar. Era perigoso. Nós fizemos toda essa campanha, baixa proteção, policial. Uau. Mas de alguma forma, quando isso acontece, não me incomoda. De alguma forma, eu consigo ficar absolutamente calmo. Eu sei que meu anjo com síndrome de Down está ali. Ele não é uma criancinha com síndrome de Down. Ele é poderoso. Ele pode proteger de tudo. E até aqui ele realmente o tem feito. E agora o Senhor, na sua primeira campanha internacional, lhe confirmou essas promessas.
e que Ele estaria ao seu lado e cuidaria de você. E desde então eu não preciso mais desse tipo de fenômeno, ou qualquer coisa assim. Sim. Eu não penso que Deus necessariamente tem que te dar fenômenos. Você pode racionalizar isso e dizer que era somente uma criança com síndrome de Down. Você também pode racionalizar aquele homem com macacão azul. Dizer, isso foi acaso, um homem que estava por acaso ali. E Deus sempre vai permitir que hajam ganchos onde você possa pendurar suas dúvidas. Mas se você tem suficientes dessas experiências, então você chega à conclusão que é isso, essa é a verdade. E é uma mensagem que corta como uma espada. É uma mensagem da palavra de Deus. Claro. E você está pregando Jesus Cristo e mostrando que Ele tem sido removido de muitos lugares, que de fato é a intenção do inimigo. E sim, você tem uma posição que é inevitável. E ao mesmo tempo você vem dizendo como Jesus Cristo se tornou real para muitas pessoas. As pessoas me dizem, sabe, por que você se focaliza no negativo? A minha mensagem é parte das 3 mensagens angélicas. Aqui estava eu. Olha só a minha vida. Aí estava eu, preso pelo ocultismo. E depois eu caí na armadilha do catolicismo. Eles nunca realmente curaram ninguém. O diabo usou a situação para me fazer crer que esta era a verdade, por causa de algum ritual que se fez, mas é contrário à palavra. Real libertamento vem quando você conhece a verdade, quando você conhece a palavra de Deus. É daí que vem real liberdade. Claro, claro. Portanto, as pessoas que ficam indignadas com minhas palestras, maiormente vêm da minha própria denominação. E por quê? Porque eles cresceram protegidos, adventistas do 7º dia, crendo na Bíblia. Eles não se encontram envolvidos com esses estranhos fenômenos ocultos. E para eles, isso é do diabo. Mantém distância de tudo isso. Mas o meu ponto é o seguinte: tem milhares de pessoas presas nessas organizações e que não sabem como se libertar. E elas nem sabem que estão no erro. Portanto, as minhas palestras não são realmente para pessoas que estão convertidas. As minhas palestras, tipo Ataque Total, são para pessoas que estão presas em situações assim. E você tem que tirar esta máscara e guiar essa palavra de Deus para que descubram que se trata de um Deus de amor e que pode ter uma relação pessoal, real com Ele. Uau. Portanto, claro, tem muitas coisas negativas em minhas palestras. E eu exponho muitas das coisas ruins que estão aí fora. Mas se você tirar essa roupagem, o que sobra? Cristo, é Cristo que fica. E você leva as pessoas para Jesus Cristo. E é claro, você explica os elementos bíblicos que os levam a Jesus. E agora, à medida que você vai fazendo essas palestras, tem vários grupos distintos e que são afetados. Você até deu uma palestra numa loja maçônica, né? E, de fato, tem muitas pessoas que estão vindo à luz, vindo para Jesus. E poderíamos dizer aos milhares, né, porque também estão sendo televisionadas. Na verdade, milhões de pessoas veem. E claro, nós somente saberemos no céu os efeitos do que o Senhor tem feito na sua vida. Nós toda hora nos encontramos com pessoas que receberam essas mensagens das formas mais inacreditáveis. E um dia no céu nós vamos ver aonde que isso levou. E pela primeira vez na história, igrejas inteiras, pastores, estão abraçando isso, porque o mundo está ficando tão mal. Eles podem enxergar todas as coisas e não entendem o que está acontecendo. Não sabem de onde isso vem. E, de repente, eles recebem essa informação e dizem, uau, agora pelo menos eu entendo aonde me dirijo. E por que é necessário expor intrigas políticas, por exemplo? Se você vive num país onde tudo está bem, onde todos têm um bom estilo de vida de classe média, você não quer saber dessas coisas. Sabe, me deixa em paz com esses assuntos. O que você veio fazer aqui? Eu estou construindo o meu sonho. Agora, vem viver num país onde há revoltas políticas, onde as pessoas são mortas à esquerda e à direita e no meio, onde as leis de repente são mudadas, e esse tipo de coisa acontece, e você pensa consigo mesmo, o que está acontecendo? E as pessoas pegam um revólver e se matam, porque pensam que essa vida não é digna de ser vivida. E de repente chegam essas verdades e eles começam a entender como é que tudo se encaixa. Lhes dá esperança. Portanto, aquela pessoa que está sentada no colo do luxo se sente confortável.
Mas a pessoa que não tem mais nada, ela recebe esperança. E claro, nas suas palestras tem esse senso de urgência, tentando alcançar o maior número de pessoas possível, Absolutamente. para que eles possam chegar a um relacionamento e ler a Bíblia e entender a imagem que Jesus pinta sobre essa luta entre o bem e o mal. E se não fosse para minha esposa, eu não sei se eu poderia fazer isso. Ela me acompanha, não por causa de mim, mas porque ela realmente crê nessa verdade. Eu tenho que segurar as pontas e às vezes ela fica sozinha. Isso. Muitas vezes eu penso, quando ele está fora por uma campanha evangelística, e eu sei de antemão que tudo vai dar errado. É assim, tudo dá errado. Canos quebram e coisas desse gênero. E você tem que saber lidar com isso por si mesmo. Uau! E eu tenho aprendido por quantos anos tem agora? 22 anos que temos feito isto. Eu tenho aprendido a lidar com isto. Foi difícil no começo. Nossos filhos também cresceram na sua adolescência sem o pai. Ele ia para a universidade e fazia palestras todos os finais de semana. Uau! Todas as noites, às vezes. Os feriados, ele estava a mar. Então, nós, praticamente, as crianças, lutaram um pouco sem o pai. Mas eu posso dizer que agora eles estão entendendo a urgência da situação para divulgar o Evangelho. Eles entenderam e voltaram ao Senhor. Uau, que bom! Essa é a maior satisfação que se pode ter. Ver os filhos tendo um encontro com Jesus, caminhando com Ele e se enraizando na palavra. Afinal de contas, você não pode passar pela conversão por alguém. Nós tivemos a conversão, mas eles também têm que passar pela conversão deles. Mas pelo jeito, isto aconteceu. Uau! Uma vez mais, você aqui ouviu a vida deles, como eles estiveram no ocultismo, eles estavam em religiões ritualísticas e como o Senhor Jesus Cristo os tirou passo a passo para um relacionamento pessoal com Ele e os guiou para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, os levou a estudar a Bíblia pessoalmente. E meu desejo é que isso não seja somente para eles, para mim, é para todos os que estão assistindo. Você pode encontrar Jesus Cristo. Você pode estudar a Bíblia por você mesmo e conhecê-lo pessoalmente. Que Deus te abençoe.